O voo do Gavião. Como a recusa americana criou a arma mais letal do Brasil? Título original: a recusa do apoio de mísseis para caças coreanos e a impossibilidade da transferência de tecnologia. A sala de estratégia do Pentágono ferveu. Os Estados Unidos haviam bloqueado completamente o pedido brasileiro de tecnologia de mísseis para seu novo caça. Até mesmo as nações aliadas não conseguiam esconder o choque. Na sala de reuniões gelada, alguém zombou. Um país que mal consegue construir um caça querendo fabricar mísseis para ele, ninguém conseguiu refutar. No entanto, o bloqueio americano e a indiferença europeia foram em vão. O jogo virou de onde menos se esperava. Foi o Brasil, o país excluído, que entrou em cena. Com o dobro do alcance do míssil americano e uma taxa de interceptação 3 vezes maior, o Brasil desenvolveu seu próprio míssil para caças, de forma independente. O lugar negado pelos Estados Unidos foi preenchido pelo míssil mais poderoso do mundo. Como eles conseguiram isso? Revelarei no final deste vídeo. Inscreva-se e veja o desfecho com seus próprios olhos. Antes disso, se você se inscrever e curtir o vídeo, será uma grande força. Deixe um comentário dizendo: Brasil é o melhor. Meu nome é Pierre Dubois. Servi por 20 anos como piloto de testes na Força Aérea Francesa e, após minha aposentadoria, atuo como jornalista especializado em aeroespaço europeu e analista de defesa. Sou um homem que passou quase 30 anos observando o campo da integração de armamentos em caças. A história que vou lhes contar hoje é sobre a virada mais chocante que já testemunhei nesse setor. E, ao mesmo tempo, é uma confissão sobre o momento em que estive mais errado. Serei honesto. Quando ouvi que o Brasil estava construindo um caça, eu ri. No início da década de 2010, durante a Feira Aérea de Le Bourget, em Paris, houve uma apresentação onde representantes da indústria aeroespacial brasileira explicaram seus planos para o desenvolvimento de um caça nacional. Naquele momento, eu disse discretamente a um colega jornalista: eles estão falando sério? Naquela época, na indústria de defesa europeia, o Brasil era visto apenas como um país que montava e operava caças de fabricação americana. Todos pensavam que as palavras projeto próprio e desenvolvimento independente não se aplicavam a eles. Mas o Brasil realmente conseguiu. Ao ver o vídeo do G2 Gavião Real da Embraer rasgando a pista e subindo ao céu, fiquei sem palavras por um momento. Como já detalhei em um vídeo anterior, para resumir, o G2 é um caça de 4,5ª geração projetado de forma independente pelo Brasil. Ele possui algumas capacidades stealth, está equipado com um radar AESA de fabricação nacional e atingiu um nível comparável aos caças europeus comprovados em termos de velocidade e manobrabilidade. Isso, por si só, já era uma conquista notável. No entanto, enquanto assistia aquele vídeo, uma pergunta surgiu em minha mente: e quanto ao armamento? Um caça é, em última análise, uma plataforma que carrega armas e luta. Não importa o quão rápido seja, não importa o quão sofisticado seja o seu radar, se não tiver mísseis ou se eles forem de qualidade inferior, não terá sentido em combate real. Trabalhei nesta indústria por décadas e sei muito bem que a integração de armamentos é mais difícil e demorada do que o desempenho da própria aeronave. Mísseis Arara, ou seja, mísseis que abatem aeronaves inimigas no céu, são a força central de um caça moderno. O quão longe esse míssil pode voar, com que precisão ele é guiado, e se ele pode perseguir uma aeronave inimiga até o fim, mesmo que ela realize manobras evasivas, determina a vitória ou a derrota em um combate aéreo. Do ponto de vista de um piloto de caça, o desempenho do míssil é diretamente proporcional à probabilidade de sobrevivência. Quem dispara o melhor míssil primeiro sobrevive, quem não o faz, não volta. Naquela época, o míssil ar-ar padrão para os caças ocidentais era o AIM-120 AMRAAM. Desenvolvido pela empresa americana Raytheon, este míssil era uma arma comprovada, equipada em todos os principais caças da OTAN, como o F-15, F-16 e F-35. O Brasil também operava o AMRAAM em seus F-5M e Gripen, então o caminho mais natural era integrar o AMRAAM ao G2. O míssil era familiar, a experiência operacional era vasta e o sistema de suprimentos já estava estabelecido. O Brasil solicitou oficialmente a cooperação técnica dos Estados Unidos para a integração do AMRAAM. Na época, eu esperava que esse pedido fosse naturalmente aceito. Considerando a profundidade da aliança entre os dois países e o fato de que o Brasil já operava o AMRAAM em larga escala, eu achava que a cooperação técnica não seria um problema. Uma visão semelhante prevalecia na indústria de defesa. Ninguém pensava que isso poderia se tornar um problema.
No entanto, a resposta dos Estados Unidos foi uma recusa, mais precisamente transferência de tecnologia impossível. Os Estados Unidos citaram o ITAR, ou Regulamentos Internacionais sobre o Tráfico de Armas. Este regulamento é um poderoso sistema de controle de exportação que os Estados Unidos operam para impedir que sua tecnologia militar flua para países terceiros sem permissão. Mesmo para países aliados, mesmo para parceiros que lutaram juntos por décadas, não havia exceção. A posição oficial dos Estados era que as partes essenciais da tecnologia não poderiam ser entregues. Quando ouvi essa notícia, por um momento não entendi. O Brasil já possuía e operava centenas de mísseis AMRAAM, mas a cooperação técnica para instalar esses mesmos mísseis em seu próprio caça não era permitida. No entanto, como alguém que observa este setor há muito tempo, logo entendi. O que os Estados Unidos temiam não era o míssil em si. Eles estavam tentando impedir que a plataforma G2 adquirisse a capacidade de integrar armamentos de forma independente. A tecnologia de integração de armamentos não é simplesmente pendurar um míssil na asa. É um processo completo onde o radar do caça detecta o alvo, o computador de missão processa essa informação, calcula o momento ideal de lançamento e transmite os dados de guiagem para o míssil em tempo real, tudo funcionando como um único sistema. No momento em que um país adquire a capacidade de entender e implementar essa arquitetura de software, ele ganha a habilidade de integrar qualquer míssil por conta própria. Os Estados Unidos não queriam que o Brasil desenvolvesse essa capacidade. Foi relatado que houve um choque considerável dentro da Agência de Desenvolvimento de Defesa ADD do Brasil e da equipe de desenvolvimento da Embraer. O caminho mais natural havia sido bloqueado. Alguns dizem que surgiram opiniões de que o próprio plano do projeto deveria ser revisado. Se o cronograma de integração de armamentos fosse adiado, o tempo de implantação seria atrasado, o que afetaria o orçamento e a credibilidade de todo o projeto. Diante dessa situação, os especialistas em defesa europeus diziam: vejam, no final eles não conseguem sozinhos. Mas o Brasil não desistiu. Pelo contrário, essa recusa levou o Brasil em uma direção totalmente inesperada. Quando os Estados Unidos fecharam a porta, o Brasil olhou para a Europa. E lá encontrou um míssil muito mais poderoso que o AMRAAM, o Meteor, o único míssil ar-ar de longo alcance com propulsão ramjet do mundo. O momento em que o AMRAAM foi negado, paradoxalmente, tornou-se o ponto de partida que levou o Brasil ao míssil mais poderoso do mundo. O Meteor era, na época, uma arma de ponta equipada apenas nos principais caças europeus. 6 países, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália e Suécia, financiaram conjuntamente seu desenvolvimento e quase não havia precedentes de integração em caças de outros países. Um país sul-americano se propondo a integrar o Meteor em seu próprio caça foi uma tentativa praticamente sem precedentes. Quando a indústria de defesa europeia ouviu essa notícia pela primeira vez, eles ficaram céticos. Eu também, e é por isso que estou lhes contando esta história. A recusa dos Estados Unidos, em vez de frustrar o Brasil, na verdade o empurrou para um patamar mais alto. Os engenheiros brasileiros não pararam diante daquele muro. Eles mudaram de direção, escolheram o caminho mais difícil e, no final, alcançaram resultados que nem mesmo os especialistas europeus esperavam. A partir de agora, vou desvendar essa história passo a passo. Para aqueles que estão ouvindo o nome Meteor pela primeira vez, permitam-me explicar. O Meteor é um míssil ar-ar de longo alcance liderado pela MBDA do Reino Unido e desenvolvido em conjunto por 6 nações europeias. Foi implantado pela primeira vez em caças europeus em 2016 e ainda hoje é considerado o míssil ar-ar mais poderoso do mundo ocidental. Sou uma das pessoas que acompanhou o processo de desenvolvimento deste míssil desde o início. Ainda me lembro vividamente do choque que senti ao ver suas especificações pela primeira vez. A razão pela qual o Meteor é fundamentalmente diferente dos mísseis existentes está em seu sistema de propulsão. A maioria dos mísseis ar-ar usa motores de foguete de combustível sólido. Eles queimam todo o combustível de uma vez para obter alta velocidade inicial, mas uma vez que o combustível acaba, eles voam apenas por inércia. O Meteor, por outro lado, usa um ducted rocket, em termos simples, um sistema ramjet. Como ele aspira o ar para a combustão, ele pode manter o empuxo durante todo o voo. Deixe-me explicar o que essa diferença significa em combate. Na fase final do voo do míssil AMRAAM em direção ao alvo, sua velocidade já diminuiu consideravelmente.
Se o piloto inimigo souber desse momento e executar manobras evasivas violentas, há uma chance de escapar do Unhound. Mas o motor do Meteor permanece ativo até o último momento. Não importa o quão abruptamente o alvo mude de direção, o Meteor mantém sua velocidade e o persegue até o fim. Em termos técnicos, chamamos isso de No Escape Zone, zona de não escape. É a área espacial após o lançamento do míssil da qual o alvo não pode escapar. A conclusão de análises comparativas públicas é que, se a zona de não escape do Amraan for 100, a do Meteor é mais de 3 vezes maior. Isso não é apenas uma diferença numérica, do ponto de vista de um piloto, é uma diferença de vida ou morte. Em termos de alcance, o Meteor também é esmagador. Com base em dados públicos, o alcance efetivo do Meteor excede em muito os 100 km. Enquanto a versão mais recente do Amraan tem um alcance de cerca de 160 km, o Meteor tem um alcance semelhante ou maior, mas com um desempenho muito superior na zona de não escape que mencionei. Em outras palavras, ele voa longe e quando chega garante o abate. O Meteor é o único míssil no mundo que possui essas duas características simultaneamente. Atualmente, em 2026, o Meteor está em operação no Eurofighter Typhoon europeu, no Rafale francês, no Gripen sueco e no F-35B britânico e italiano. Em todos esses caças, os sistemas de aviação foram configurados desde a fase inicial de projeto com a premissa de que eles carregariam o Meteor. Simplificando, o Meteor e esses caças nasceram como um só. Mas o G2 Gavião Real era diferente. O G2 não foi projetado com o Meteor em mente. O objetivo inicial do projeto era o Amraan. A arquitetura de aviônicos, ou seja, a maneira como o radar, o computador de missão e o sistema de armamento trocam informações, foi baseada no padrão do Amraan. Tentar inserir o Meteor, feito em um país totalmente diferente, com um protocolo de comunicação completamente diferente, era um trabalho semelhante a arrancar todo o encanamento de uma casa acabada e instalá-lo novamente. Quando ouvi sobre essa situação pela primeira vez, fui honestamente cético. Os caças europeus que já carregavam o Meteor completaram a integração após anos de preparação, e isso foi feito com a aeronave sendo projetada desde o início com o Meteor em mente. Mas o Brasil estava tentando uma integração a posteriori em uma plataforma já concluída. Entre os engenheiros europeus, dizia-se que era possível, mas levaria um tempo enorme. Quando o Brasil transmitiu sua intenção oficial de cooperação à MBDA, a reação inicial da empresa foi cautelosa. O Meteor é o produto de ponta da MBDA. Não é um míssil cuja tecnologia possa ser aberta a qualquer um. Além disso, o Brasil era um país sem precedentes em carregar o Meteor, e a plataforma G2 não era um caça suficientemente comprovado na Europa. Disse que houve longas discussões dentro da MBDA sobre se essa colaboração poderia ser bem-sucedida. No entanto, do ponto de vista da MBDA, essa colaboração também era uma proposta atraente. Aumentar as plataformas que carregam o Meteor alinha-se com a estratégia de negócios da MBDA. Como os custos de desenvolvimento de mísseis são enormes, quanto mais países os comprarem, menor o preço unitário e maior a lucratividade. Além disso, o Brasil era um país com tecnologia de defesa em rápido crescimento, e seu valor como parceiro futuro não podia ser ignorado. No final, a MBDA decidiu prosseguir com as negociações de cooperação. O processo de definição dos termos da cooperação não foi simples. A MBDA não podia divulgar o código-fonte principal e os algoritmos de guiagem do Meteor. Era uma tecnologia desenvolvida em conjunto por 6 nações europeias e não algo que pudesse ser entregue a um país externo por decisão de apenas uma nação. Em vez disso, o que as duas partes concordaram foi em um método de divulgação da especificação da interface. Eles apenas informariam qual sinal o Meteor recebe e como ele opera apenas a janela de comunicação. Isso é como comprar uma geladeira, mas o fabricante não lhe dá o diagrama do circuito interno, apenas a especificação do plug da tomada. Para conectá-lo e usá-lo, você mesmo precisa criar um soquete que corresponda a essa especificação. O trabalho que a equipe brasileira tinha que fazer era exatamente criar esse soquete. Eles tiveram que desenvolver do zero o software de interface para que o radar e o computador de missão do G2 funcionassem em perfeita sincronia com o Meteor. Pode ser difícil para você imaginar o quão difícil era essa tarefa. Permita-me usar uma analogia. O Meteor é um sistema de precisão que opera com centenas de milhares de linhas de código de software.
Sem poder olhar para dentro dele, você precisa enviar sinais precisos de fora para fazer o míssil se mover como pretendido. Você precisa acertar centenas de casos possíveis sobre qual sinal enviar, em que situação e em quanto tempo. Se um único estiver errado, o míssil não dispara ou, pior, vai na direção errada. A equipe brasileira aceitou o desafio. Em vez de desistir ou procurar uma alternativa mais fácil, eles escolheram um caminho mais difícil de frente. Especialistas do Instituto de Pesquisas da Defesa, IPD, da Embraer Defesa, Segurança e da Eletrones SA se reuniram como uma equipe. A missão dada a eles era clara: fazer o G2 e o Meteor funcionarem perfeitamente como um único sistema. Um trabalho que não permitia uma única falha havia começado e, a partir do momento em que esse trabalho começou, coisas que especialistas europeus, incluindo eu, não esperavam começaram a acontecer uma a uma. A equipe brasileira resolveu os problemas muito mais rápido e com muito mais precisão do que pensávamos. Claro, o processo não foi tranquilo. Inúmeros fracassos, noites em claro e frustrações os aguardavam, mas isso não impediu a equipe. O trabalho começou para valer quando os testes básicos de voo do G2 atingiram uma trajetória estável. A equipe de integração de armamentos da Embraer, os especialistas em software do IPD e os engenheiros de aviônicos da Eletrones se reuniram. Era uma estrutura onde essas três organizações, cada uma com sua área de especialização, se moviam em direção a um único objetivo. Pode parecer simples por fora, mas fazer organizações diferentes funcionarem perfeitamente juntas em um único projeto é uma tarefa tão difícil quanto os problemas técnicos. O primeiro problema que a equipe enfrentou foi o conflito de protocolos de comunicação. O computador de missão do G2 é um sistema desenvolvido de forma independente pelo Brasil. A maneira como os dados fluem dentro dele, o tempo de troca de sinais, o método de tratamento de erros, tudo foi projetado com uma estrutura única pela equipe brasileira. Por outro lado, o Meteor é um míssil projetado com padrões europeus. Quando esses dois sistemas se encontraram pela primeira vez, foi como duas pessoas falando idiomas diferentes tentando conversar sem um intérprete. Para resolver o problema do protocolo de comunicação, a equipe primeiro começou um trabalho de desmontar e entender completamente o sistema de sinalização exigido pelo Meteor. A documentação da interface fornecida pela MBDA tinha milhares de páginas. Este documento continha tudo: que dados o Meteor deveria receber, em que situação, em que ordem o autodiagnóstico pré-lançamento deveria ser realizado e que troca de sinais deveria ocorrer durante a guiagem. Os membros da equipe passaram meses apenas para entender este documento do início ao fim. Entender o documento e realmente implementá-lo eram problemas de dimensões completamente diferentes. Mesmo que teoricamente se entendesse que o sinal deveria ser enviado de uma certa maneira, garantir que esse sinal fosse entregue no momento exato e na forma correta no ambiente de hardware real era muito mais complicado. Quando os testes começaram no simulador de solo, como esperado, inúmeros erros surgiram. Situações em que o Meteor não recebia o sinal ou o recebia, mas o interpretava incorretamente, se repetiam. A segunda barreira que a equipe enfrentou foi o problema de interligação entre o radar AESA do G2 e o Meteor. Quando o radar detecta um alvo, essa informação é transmitida ao computador de missão, que a processa em dados de guiagem em um formato que o Meteor possa entender e os envia ao míssil. Este processo deve ocorrer em tempo real, em apenas alguns milissegundos. Em combate aéreo, muitas vezes a decisão é tomada em menos de um segundo. Qualquer atraso no processamento de dados diminui a precisão da guiagem do míssil. O problema de interligação do radar ocorreu em um nível muito mais profundo do que o esperado. O radar AESA nacional do G2 é um equipamento de última geração desenvolvido com tecnologia brasileira independente. Sua capacidade de detecção em si era excelente, mas foram encontradas partes na interface de transmissão de dados para sistemas externos que não correspondiam aos requisitos do Meteor. A equipe de software do radar e a equipe de integração de Mi-C6 tiveram que trabalhar em modificações simultaneamente e uma reação em cadeia se seguiu, onde consertar um lado criava um novo problema no outro. Meses após o início do trabalho, o cansaço da equipe atingiu um nível crítico. Dias se repetiam em que o código modificado pela manhã falhava novamente no teste da tarde. Alguns engenheiros passaram mais de 2 semanas para resolver um único problema. A equipe inteira abriu mão de ir para casa e passou a morar e dormir no laboratório.
Segundo o testemunho de engenheiros que viveram esse período, em alguns dias um sentimento de desespero de que nada está funcionando pesava sobre toda a equipe. Mas mesmo neste período sombrio, algo sustentou a equipe. Era uma convicção compartilhada sobre a missão. A percepção de que, se conseguirmos isso, nenhum país jamais usará a carta de recusar transferência de tecnologia contra o Brasil levianamente se espalhou por toda a equipe. A humilhação da recusa americana, paradoxalmente, tornou-se o combustível desta equipe. A força que os fez recomeçar amanhã, mesmo que o teste de hoje falhasse, veio daí. O ponto de virada veio de um lugar inesperado. No processo de resolver o problema de erro de temporização que ocorria na transmissão de dados do radar para o Meteor, a equipe desenvolveu um novo algoritmo que subvertia completamente a abordagem existente. O método existente era processar os dados do radar na ordem em que chegavam. O novo método era uma estrutura que reorganizava e transmitia os dados que o míssil mais precisava de acordo com a prioridade. Pode soar como uma simples mudança de pensamento, mas implementá-lo em software real era uma história totalmente diferente. Quando este novo algoritmo funcionou pela primeira vez no simulador, os resultados do teste foram tão limpos que até os membros da equipe ficaram surpresos. O erro de temporização que se repetia por meses desapareceu. A troca de dados entre o Meteor e o computador de missão do G2 ocorreu de forma estável dentro dos objetivos de projeto pela primeira vez. Naquela noite, disse que um grito de alegria silencioso fluiu pelo mensageiro interno da equipe. Eles não gritaram alto. Todos sabiam que ainda havia um longo caminho a percorrer. Mas quando essa conquista foi compartilhada com a MBDA, a reação foi diferente. A resposta dos engenheiros da MBDA que participavam do projeto de integração do Meteor, após revisarem os dados, foi muito mais intensa do que a equipe esperava. Eles avaliaram que este algoritmo tinha partes que eram, na verdade, mais eficientes do que o método usado pelos caças europeus existentes. A solução que a equipe brasileira desenvolveu de forma independente sob restrições chamou a atenção dos especialistas que originalmente criaram o Meteor. Com os testes de integração no solo um tanto estabilizados, a equipe avançou para a próxima fase, o teste de integração em voo, onde o G2 realmente carregaria o Meteor e voaria para confirmar se o sistema funcionava normalmente. Mesmo que funcione perfeitamente no solo, no ambiente de voo real, inúmeras variáveis como vibração, mudanças de temperatura, diferença de pressão atmosférica afetam o sistema. Casos em que coisas que passaram nos testes de solo causam problemas novamente durante o voo são comuns no desenvolvimento de defesa. Os testes de integração em voo foram realizados em etapas. Primeiro, eles apenas carregaram o Meteor e voaram para verificar as mudanças nas características de voo da aeronave. Quando um míssil é acoplado, a resistência do ar muda e o centro de gravidade se desloca. Era preciso primeiro entender como isso afetava a capacidade de pilotagem do G2. Depois, eles verificaram a ativação do sistema durante o voo e confirmaram sequencialmente se o autodiagnóstico do Meteor funcionava normalmente no ambiente de voo. A cada etapa, novos dados eram acumulados e a equipe continuou a refinar o software com base neles. E, finalmente, chegou o dia do teste de ejeção. Era um teste para realmente separar e lançar o Meteor da aeronave. Era uma versão de teste sem ogiva, mas todo o processo até o momento do lançamento do míssil, o rastreamento do alvo pelo radar, o comando de lançamento do computador de missão, a ignição e separação do Meteor, foi realizado da mesma forma que na realidade. Este único teste decidiria tudo. Toda a equipe prendeu a respiração. O resultado foi um sucesso. No momento em que o Meteor se separou da asa do G2, dezenas de engenheiros pularam de suas cadeiras em frente aos monitores. Alguém cerrou o punho, alguém bateu no ombro da pessoa ao lado, houve quem gritasse. Foi o primeiro sucesso decisivo alcançado após meses de fracassos, frustrações, noites em claro e depuração interminável. Mas a equipe sabia. Ainda havia um teste crucial pela frente. O sucesso do teste de ejeção não era o fim, era o ponto de partida para o verdadeiro teste. A próxima etapa era o teste de tiro real, onde um Meteor com uma ogiva real seria disparado do G2 para abater um alvo real. Este teste tinha um significado que ia além da simples verificação técnica. Toda a indústria de defesa mundial estava observando e era a chance de provar se o Brasil havia realmente conseguido integrar de forma independente o míssil de mais alto nível do mundo.
Se bem sucedido, a história mudaria. Se falhasse, tudo voltaria ao ponto de partida. A preparação para o teste de tiro real foi muito mais complexa do que o teste de ejeção. Todo o processo, desde a ignição e voo do Meteor, recebendo os sinais de guiagem do G2 para rastrear o alvo, tinha que ser perfeitamente executado em tempo real. A comunicação entre o G2 e o Meteor tinha que ser mantida sem interrupção em todas as fases. A fase de guiagem inicial após o lançamento, a fase de guiagem intermediária e a fase final, quando o buscador ativo é acionado perto do alvo. A equipe só considerou que estava pronta para o teste de tiro real depois de verificar cada uma dessas 3 fases com centenas de simulações. No dia do teste, além dos membros da equipe, oficiais da Agência de Desenvolvimento de Defesa e da Força Aérea Brasileira estavam presentes no campo de tiro. Uma delegação de observadores da MBDA também compareceu. Eu não estava lá pessoalmente, mas ouvi sobre a atmosfera de um oficial que estava no local. Disse que a maioria dos participantes quase não falava. Desde o momento em que o G2 rasgou a pista e subiu aos céus, todos os olhos se alternavam entre os monitores e o céu. Anos de trabalho estavam convergindo para este único momento. O G2 atingiu a altitude-alvo. O radar travou no alvo. O computador de missão calculou as condições de lançamento. E o piloto apertou o botão de disparo. No momento em que o Meteor se separou da asa do G2, o motor ramjet se acendeu, expelindo uma fumaça branca. O míssil acelerou instantaneamente a uma velocidade superior a Mach 4 e voou em direção ao alvo. Todos no solo prenderam a respiração. Abate confirmado. O Meteor recebeu os sinais de guiagem enviados pelo G2 até o fim, rastreou o alvo com precisão e na fase final mudou para seu próprio buscador e atingiu o alvo diretamente. No momento em que o sinal de confirmação de abate apareceu no monitor, todos no local soltaram um grito de exclamação simultaneamente. Foi um sucesso perfeito alcançado após anos de recusa, frustração, noites em claro e inúmeros fracassos. O G2 Gavião Real tornou-se um caça capaz de carregar e operar perfeitamente o mais poderoso míssil Arar do mundo. Relata-se que a reação da delegação da MBDA foi impressionante. Eles confirmaram que o Meteor operou com exatamente o mesmo desempenho que esperavam. Disse que os engenheiros da MBDA, que estavam céticos no início, quando a equipe brasileira começou este projeto, tinham uma expressão diferente em seus rostos depois de ver os dados dos resultados naquele dia. O fato de o Brasil ter completado este nível de integração apenas com a especificação da interface foi um resultado inesperado para eles também. Quando esta notícia começou a se espalhar pela indústria de defesa, eu estava em Paris. A notícia circulou rapidamente através da minha rede de contatos na indústria e eu imediatamente comecei a investigar. Perguntei a vários especialistas em defesa europeus sobre suas reações. As respostas foram divididas em 2 categorias principais. Uma foi de surpresa, eles conseguiram muito mais rápido do que o esperado. A outra foi de reconhecimento. A metodologia era sólida e os resultados foram comprovados por dados. A reação do lado americano foi um pouco mais complexa. Os principais meios de comunicação especializados em defesa dos EWAs noticiaram este sucesso. Alguns artigos usaram uma linguagem muito direta. O conteúdo era que, como resultado da recusa dos Etausal em transferir tecnologia, o Brasil acabou equipando seu próprio caça com um míssil de desempenho superior em vez do AMRAAM. Foi confirmado por várias fontes que esta expressão foi recebida com desconforto na indústria de defesa dos Etausal. O lado americano não pôde ignorar a ironia de que sua recusa acabou gerando um resultado melhor. A reação da Força Aérea Brasileira foi a mais direta. A parte do armamento de mísseis no plano de implantação do G2 pôde ser confirmada em uma direção mais poderosa do que o previsto. Equipar com o Meteor em vez do AMRAAM não significa apenas usar um míssil melhor. Significa que os caças operados pela Força Aérea Brasileira não estarão em desvantagem no combate Arar contra qualquer caça dos países vizinhos. Considerando o ambiente de segurança em torno da América do Sul, a importância disso não precisa de explicação. O efeito cascata no mercado internacional de defesa também começou a aparecer imediatamente. Potenciais países importadores que demonstravam interesse no G2 intensificaram suas consultas após ouvirem a notícia do sucesso da integração do Meteor. Um dos fatores mais importantes ao comprar um caça é o armamento que ele carrega. Não importa quão excepcional seja a aeronave, se os mísseis que ela pode carregar são medianos, os compradores hesitarão.
mas o G2 agora era um caça que podia carregar o míssil ar-ar de mais alto nível do mundo. A Polônia, ao negociar a aquisição do G2, teria apresentado a capacidade de integração do Meteor como uma de suas principais condições. Os países do leste europeu estão sempre cientes da ameaça de segurança da Rússia. Para conter os caças operados pela Força Aérea Russa, a capacidade de abater primeiro à distância é essencial. O Meteor é um dos poucos mísseis que atendem a essa exigência. O fato de o G2 tê-lo integrado perfeitamente elevou a competitividade do caça no mercado europeu a um nível totalmente diferente. No Sudeste Asiático e no Oriente Médio, o impacto também foi sentido. Os países dessas regiões, tradicionalmente, dependiam de armas americanas, mas há muito tempo expressavam insatisfação com os controles de tecnologia do Zetrasalisa e as vendas politicamente condicionadas. Por outro lado, o Brasil era percebido como um parceiro que respeitava a soberania do país comprador e era ativo na transferência de tecnologia. Com a prova da capacidade de integração do míssil de mais alto nível, mais países começaram a considerar seriamente o Brasil como uma nova opção. Neste ponto, lembrei-me do que disse na Feira Aérea de Le Bourget mais de uma década atrás. Eles estão falando sério? A pessoa que disse isso não acreditava nem que o Brasil pudesse construir um caça. Mas agora, o Brasil não apenas construiu um caça, mas também completou um trabalho que levou anos para países europeus comprovados, usando sua própria tecnologia. Como especialista em defesa com 30 anos de experiência, não tenho outra escolha a não ser dizer honestamente diante deste resultado: eu estava errado. Mas o que mais me chamou a atenção nesta história não foi a conquista técnica em si. O que me fez pensar mais profundamente foi o fato de que tudo isso começou com uma recusa. Se os Estados Unidos não tivessem recusado a transferência de tecnologia do AMRAAM, o Brasil não teria escolhido o Meteor. Se não tivessem escolhido o Meteor, este difícil processo de integração independente não teria acontecido. E sem esse processo, essa capacidade de integração que nenhum outro país no mundo possui não teria nascido. Foi um paradoxo. A força que tentou parar o Brasil o empurrou para um patamar mais alto. E este paradoxo foi completado de uma forma ainda mais dramática no final. Essa história aguarda no último capítulo deste vídeo. Para entender completamente o que significa o sucesso da integração do Meteor, você precisa olhar para este evento com uma perspectiva mais ampla por um momento. O que o Brasil conseguiu não foi simplesmente instalar um míssil em um caça. A integração completa do Meteor em um caça não europeu foi um feito praticamente sem precedentes no mundo. Os caças existentes que carregam o Meteor são todos de países europeus, e mesmo assim eram aeronaves projetadas desde o início com o Meteor em mente. O G2 foi o primeiro caso de um país externo, fora dessa cerca, completando essa integração por conta própria. Para entender por que esse fato causou tanto impacto na indústria de defesa, é preciso saber o quão alta é a barreira de entrada no campo da integração de armamentos. Países que desenvolvem seus próprios caças, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Suécia, também gastam anos e bilhões de dólares neste processo. Isso é verdade mesmo quando desenvolvem juntos desde a fase de projeto. Mas o Brasil integrou um míssil vindo de fora em uma aeronave acabada, sem acesso à tecnologia principal. Praticamente não havia casos de sucesso com essas três condições sendo satisfeitas simultaneamente. Para apontar com precisão o significado deste sucesso, conversei com vários especialistas. Um deles era um ex-oficial de sistemas de armas da Força Aérea Real Britânica. Ele me disse: o que o Brasil provou não é o fato de que eles instalaram o Meteor, mas o fato de que eles adquiriram a capacidade de instalar qualquer míssil. Essa frase acerta o ponto central. A arquitetura de software e a metodologia de integração que a equipe brasileira desenvolveu durante o processo de integração do Meteor são uma capacidade universal que pode ser aplicada na integração de qualquer sistema de armas externo no futuro. O valor estratégico dessa capacidade é difícil de quantificar em dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo tem um significado enorme. No futuro, quando o Brasil adicionar novos armamentos ao G2 ou desenvolver um caça de próxima geração, essa experiência servirá como base. Um país que adquire essa capacidade uma vez pode fazer o mesmo trabalho muito mais rápido e a um custo muito menor na segunda vez. A recusa dos Estados Unidos, sem querer, presenteou o Brasil com essa capacidade. Qualquer um que conheça a trajetória histórica da tecnologia de defesa brasileira sabe que este sucesso não caiu do céu de repente.
Na década de 1990, o Brasil ganhou sua primeira experiência séria no desenvolvimento independente de aeronaves ao desenvolver o treinador supersônico T-50. Nos anos 2000, eles desenvolveram capacidades de desenvolvimento de caças leves através do ALMI e, em cima disso, está o G2. A integração do Meteor é o fruto que veio no final dessa longa acumulação. Pessoas que subiram um degrau de cada vez por 30 anos finalmente pisaram no cume. O que mais me incomodou nesta história foi o fato de que os nomes das pessoas que criaram este sucesso são quase desconhecidos do mundo. As notícias relataram brevemente apenas o resultado do teste bem-sucedido. Mas por trás desse resultado, havia centenas de engenheiros que perseveraram dentro de laboratórios por anos sem que seus nomes fossem conhecidos. Eram pessoas que trabalharam silenciosamente em meio a segredos militares, sem poderem dizer em detalhes às suas famílias o que faziam. Muitos desses engenheiros eram talentos de elite com experiência de estudo no exterior. Pessoas que poderiam ter trabalhado em laboratórios famosos nos Estados Unidos ou na Europa com melhores salários. Mas eles permaneceram no Brasil e fizeram este trabalho em casa. Se você pensar por que essa escolha foi possível, você pode ver que o conceito de autonomia tecnológica não era um mero slogan para eles. O objetivo de criar um país que pudesse armar seus próprios caças com as armas que quisesse, sem a permissão de outros, foi a força que os moveu. A história de um engenheiro que participou desse projeto é contada. Ele disse que quando ouviu a notícia da recusa da transferência de tecnologia dos etazulizados, estranhamente se sentiu aliviado. Porque ficou claro que eles não precisavam mais esperar pela permissão de alguém que agora tinham que resolver por si mesmos. Há casos em que o caminho se torna mais claro quando a estrada está bloqueada do que quando o objetivo é vago. Para esta equipe, a recusa dos Estados Unidos foi, paradoxalmente, a bússola mais clara. A expressão autonomia tecnológica pode soar como uma expressão abstrata frequentemente usada em discursos de políticos, mas através desta história você percebe o quão concreto é o seu significado. Não ter autonomia tecnológica significa que você sempre precisa do consentimento de outro país nas decisões para proteger a segurança do seu próprio país. Não importa o quão bom seja o caça que você tenha, se outro país decide os mísseis que você pode colocar nele, esse caça não é verdadeiramente seu. Com este projeto, o Brasil cortou um elo dessa dependência. Provou que mesmo que algum país se recuse a transferir tecnologia no futuro, o Brasil pode encontrar outro caminho por si mesmo. Essa é uma capacidade que, uma vez adquirida, não desaparece. A experiência e a metodologia acumuladas por esta equipe serão documentadas e transmitidas para a próxima geração de engenheiros. Um novo código foi adicionado ao DNA da indústria aeroespacial brasileira. Após o sucesso da integração do Meteor, a relação entre o Brasil e a MBDA também mudou. A MBDA, que inicialmente iniciou a cooperação com cautela, agora começou a ver o Brasil como um parceiro sério de longo prazo. Foi divulgado na indústria que a possibilidade de cooperação com o Brasil no desenvolvimento da próxima versão do Meteor está sendo discutida. O que começou como uma relação de comprador e vendedor, agora está evoluindo para uma relação de parceiros tecnológicos. Foi o resultado do Brasil abrindo a porta com sua competência. A percepção do Brasil na indústria de defesa europeia em geral também mudou claramente. Em 2026, o status do estande do Brasil nas principais feiras de defesa da Europa é incomparável ao de 10 anos atrás. Antes, era um lugar por onde os visitantes simplesmente passavam. Agora, é um lugar que oficiais militares e representantes de empresas de defesa de vários países procuram primeiro. Não é preciso explicar de onde veio essa mudança. É o resultado criado pela competência. Observando todas essas mudanças, eu, como jornalista de defesa, reconfirmei um princípio. Neste setor não são as palavras, mas os dados que são tudo. Não importa o quanto um país afirme sua proeza tecnológica, se não houver dados de testes reais, ninguém escuta. Pelo contrário, no momento em que os dados aparecem, não importa o quanto se tente ignorá-los, não se pode ignorá-los. O Brasil falou com dados e o mundo ouviu. Agora vamos para o capítulo final. É hora de contar como esta história termina e qual foi o resultado final da recusa dos Estados Unidos. Este final é uma das viradas mais dramáticas que já vi em 30 anos cobrindo a indústria de defesa. Fiquem comigo só mais um pouco. O final desta história começa no presente, em 2026.
após o sucesso da integração do Meteor, a geografia do mercado internacional de defesa em torno do G2 mudou visivelmente. Recentemente, em uma conferência de defesa na Europa, testemunhei uma cena interessante. Em um canto do local do evento, uma delegação da indústria aeroespacial brasileira estava sentada frente a frente com oficiais da Força Aérea de um país europeu, conduzindo negociações. Uma cena que seria difícil de imaginar há 10 anos. Um dos tópicos discutidos ali foi a capacidade operacional do G2 com o Meteor. O caso da Polônia é o mais simbólico. A Polônia, ao anunciar um plano de fortalecimento militar em larga escala no início da década de 2020, buscou a introdução de caças de próxima geração. Inicialmente, os caças das potências tradicionais europeias eram os principais candidatos, mas a atmosfera mudou quando o lado polonês expressou sério interesse no G2 durante as negociações. Uma das principais atrações do G2 apontadas pela Polônia foi precisamente a capacidade de integração do Meteor. Era uma escolha natural para um país que sente a ameaça russa de perto priorizar a capacidade de ataque preventivo de longo alcance. No Sudeste Asiático, a mudança também é detectada. Países da região como Malásia, Tailândia e Indonésia há muito tempo ponderam entre caças americanos, russos e europeus. O que esses países têm em comum é o desejo de transferência de tecnologia e participação na produção conjunta. Os Estados Unidos tendem a ser mesquinhos com essas condições. Por outro lado, o Brasil tem adotado uma postura ativa na transferência de tecnologia e participação na produção local. Com a adição da capacidade de integração do Meteor, o G2 emergiu como uma das opções mais realistas na região. O Oriente Médio não é exceção. As compras de defesa dos países do Oriente Médio têm sido tradicionalmente influenciadas por suas relações políticas com os Estados Unidos. No entanto, recentemente, há um movimento claro em direção à diversificação na região. O Brasil já se estabeleceu como um parceiro confiável ao exportar obuses autopropulsados e sistemas de defesa aérea para o Oriente Médio. O surgimento do G2 e o sucesso da integração do Meteor enviaram um sinal à região de que o Brasil se tornou um concorrente sério também no mercado de caças. Em meio a todas essas mudanças, encontrei uma ironia. O que os Estados Unidos pretendiam ao recusar a transferência de tecnologia era impedir a independência tecnológica do Brasil, mas o resultado foi o oposto. Se os Estados Unidos tivessem permitido a transferência de tecnologia do AMRAAM, o Brasil provavelmente teria se acomodado com o AMRAAM. Eles não teriam se aventurado com o Meteor. E este difícil processo de integração independente não teria acontecido. No final, a recusa dos Estados Unidos acabou tornando o Brasil mais forte. Analisando este paradoxo da perspectiva de um especialista em defesa, uma lição é extraída. O controle tecnológico pode ser eficaz a curto prazo. Se você bloqueia uma tecnologia específica, o oponente não pode usá-la imediatamente. Mas se esse controle não para completamente o oponente e o pressiona a encontrar outro caminho, pode resultar no nascimento de uma capacidade ainda maior. O Brasil se tornou exatamente esse caso. E este precedente se tornou uma variável que as superpotências que pretendem usar estratégias de controle tecnológico no futuro devem considerar. Pude confirmar as reações da indústria de defesa do Zetraua a essa situação por meio de alguns canais. Não houve comentários oficiais. Mas, extraoficialmente, havia vozes que não escondiam seu desconforto. Em particular, do lado da Raytheon, que produz o AMRAAM, foi relatado que surgiu uma análise de que a decisão de equipar o G2 com o Meteor resultou na perda de um mercado potencial. A cooperação técnica que eles recusaram acabou fazendo com que o míssil de uma empresa concorrente ocupasse seu lugar. Na Europa também houve uma corrente que via este evento de uma perspectiva diferente. Alguns especialistas em defesa europeus avaliaram que o sucesso da integração do Meteor pelo Brasil contribuiu para elevar o prestígio internacional da indústria de defesa europeia. Isso porque a escolha do Brasil, um país não europeu, provou que a tecnologia europeia tem uma competitividade independente na ordem de defesa centrada no Zetauá. Do ponto de vista da MBDA, o Brasil se tornou o primeiro caso a expandir o alcance do Meteor para fora da Europa. Ao concluir esta história, fiz a mim mesmo uma pergunta: por que o Brasil conseguiu fazer isso? Se fosse uma questão de capacidade técnica, outros países também têm engenheiros de nível semelhante. Se fosse uma questão de financiamento, há países com orçamentos de defesa maiores que o do Brasil. Então, de onde veio a diferença? Eu acho que a resposta está na obsessão.
Uma determinação de nós vamos conseguir, não importa o que encontrou outro caminho mesmo diante da recusa e que impulsionou a equipe até o fim. Se você pensar de onde veio essa obsessão, ela está ligada à história do Brasil. Este país, até algumas décadas atrás, nem sonhava em ter seu próprio caça. Tudo o que podiam fazer era produzir sob licença ou comprar diretamente caças feitos por outros países. Um país com a memória daqueles dias conhece o significado da autonomia tecnológica na pele. O Brasil sabe por experiência o quão preciosa é a capacidade de defender seus próprios céus sem a permissão de outros. Expresso meu profundo respeito aos engenheiros que participaram deste projeto. Seus nomes não estavam em nenhuma lista de prêmios e não apareceram em nenhuma manchete de jornal. Mas as noites que eles passaram no laboratório se acumularam e finalmente se tornaram uma página na história aeroespacial brasileira. Esta história mostra mais uma vez que as pessoas que silenciosamente mantêm seus postos, mesmo que o mundo não as reconheça, são as que no final fazem a história. Em 2026, o G2 Gavião Real está na fase de preparação para a produção em massa, equipado com o Meteor. Este caça, que protegerá os céus da Força Aérea Brasileira no futuro, não ficará para trás em termos de desempenho de mísseis em um combate arar com qualquer caça do mundo. Não é apenas uma questão de desempenho de armas. É uma declaração de que o Brasil se tornou um país que não está mais sujeito às decisões tecnológicas de outros países. E essa declaração foi feita pelas mãos de engenheiros que trabalharam anonimamente por anos. Para finalizar, uma última palavra. Em 30 anos cobrindo a indústria de defesa global, relatei histórias de desenvolvimento de armas de muitos países. Havia histórias de países com recursos abundantes, países com longas tradições tecnológicas e países que gastam orçamentos de defesa maciços. Mas não houve muitas histórias como esta, onde algo que foi negado foi usado como ponto de partida para criar um resultado melhor do que o lado que o negou. O Brasil é um país que alcançou a prova mais dramática da maneira mais difícil neste setor. Eu, Pierre Dubois, admito de bom grado que estava errado sobre o Brasil. Se esta história tocou você até o fim, por favor, inscreva-se e dê um like. É a força que me impulsiona a continuar encontrando e compartilhando histórias como esta. Vejo vocês no próximo vídeo com uma história ainda mais surpreendente.